Vamos estudar o capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Disse Jesus: Amai os vossos inimigos. Ensina a focar na superação do orgulho e do egoísmo através do perdão e da caridade. Allan Kardec utiliza ensinamentos de Jesus, registrados em Mateus e Lucas, para explicar que o verdadeiro mérito cristão não está em amar quem nos quer bem, mas em retribuir o mal com o bem. Um dos conceitos fundamentais abordado no capítulo 12 é o significado de amar os inimigos. Amar um inimigo, ou melhor dizendo, um desafeto, não exige a mesma ternura dedicada a um amigo, pois a confiança é impossível com quem nos quer mal. O que realmente significa é não guardar ódio, rancor ou desejo de vingança, desejando o bem ao adversário e ajudando-o em caso de necessidade. Outro conceito fundamental é retribuir o mal com o bem. Esta é a aplicação máxima da caridade. Jesus ensina que se amarmos apenas quem nos ama, não teremos recompensa maior que a dos publicanos e pagãos. Outro conceito fundamental é oferecer a outra face, interpretado pelo Espiritismo não como um convite à passividade física, mas como uma vitória moral, demonstrando superioridade espiritual ao não aceitar o convite para a violência ou o revide. Vamos entender o real significado de oferecer a outra face, que é uma das mais mal compreendidas do Evangelho, e o Espiritismo a retira do sentido literal para dar um sentido moral e estratégico. Oferecer a outra face não é passividade, é superioridade. Para Kardec, oferecer a outra face não significa ser um saco de pancadas, ou aceitar a injustiça de forma omissa. Significa negar-se a descer ao nível do agressor. Quando você revida um insulto, você se torna igual a quem o proferiu. Ao não revidar, você demonstra que o mal do outro não tem poder sobre o seu equilíbrio interno. Salientamos a vitória sobre o orgulho. O mundo ensina que levar desaforo para casa é sinal de fraqueza. O Espiritismo inverte essa lógica, explicando o que é a fraqueza: é ceder ao impulso da raiva, do instinto. Explicando o que é a força: é dominar a própria reação e manter a serenidade, a razão, o espírito. A outra face é a face da mansidão, oferecida para desarmar o ódio alheio. Demonstramos o fim do ciclo de violência. Sim, o ensinamento visa interromper o olho por olho. Se alguém te bate, fisicamente ou moralmente, e você bate de volta, criou-se um novo débito e um novo motivo para a vingança. Oferecer a outra face é o ato de encerrar o processo. É o que os espíritos chamam de vencer o mal através do bem. Podemos perceber como isso impacta o agressor. Sim, muitas vezes, a reação humilde e calma causa mais impacto no agressor do que o revide. O silêncio digno ou a resposta branda funcionam como um espelho que obriga o outro a enxergar a própria brutalidade. Segundo as instruções dos espíritos, essa atitude pode ser o primeiro passo para o arrependimento do adversário. A interpretação dada pelo Espiritismo sobre o texto, esclarecendo que Jesus usava figuras de linguagem. Bater na face representa a ofensa ao orgulho. Portanto, oferecer a outra face é suportar uma humilhação sem planejar vingança. Procurar ignorar uma provocação para preservar a paz. Perdoar o erro alheio para não carregar o peso do rancor. Em resumo, é uma estratégia de evolução. Você protege sua própria alma de se contaminar com a energia do conflito. O capítulo 12 aborda alguns temas específicos, como os inimigos desencarnados, explicando que o ódio pode persistir após a morte física. Espíritos que guardam rancor podem perseguir os encarnados, e a única forma de interromper esse ciclo é através do perdão e de preces, tratando-os com a mesma benevolência devida aos inimigos vivos. Outro tema específico abordado é o duelo. Kardec dedicou uma sessão para condenar o duelo, classificando-o como uma prova de covardia moral e orgulho. É descrito como um resquício de barbárie onde se tenta lavar a honra com sangue, o que, na verdade, é um crime contra as leis de Deus. Outro tema abordado é a vingança, descrita como um sentimento que alimenta o orgulho e retarda a evolução do espírito. O perdão incondicional é apresentado como o único caminho para a paz interior e a reconciliação. As pessoas perguntam: por que a espiritualidade não protege os encarnados, que estão em uma nova encarnação,
dos seus inimigos desencarnados. Afinal, essa perseguição vai contra o que Jesus ensinou, e no entanto, eles são livres para perseguir quem se encontra no véu do esquecimento. Kardec explica que a perseguição de inimigos desencarnados não acontece por uma falha de proteção da espiritualidade, mas sim por questões de mérito, sintonia e aprendizado. Os motivos principais pelos quais essa liberdade de perseguição existe são, por causa da lei de causa e efeito, a justiça divina. Muitas dessas perseguições são expiações, resgate. O espírito que hoje persegue pode ter sido a vítima de ontem. A espiritualidade não bloqueia o perseguidor porque, no plano das leis universais, existe uma pendência moral que precisa de reconciliação. O véu do esquecimento protege o encarnado do peso da culpa, mas não anula a necessidade de reparar o mal feito. Outro motivo é, por causa da sintonia e o livre-arbítrio. Os espíritos protetores, conhecidos como anjo da guarda, estão sempre ao nosso lado, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Se o encarnado mantém pensamentos de raiva, orgulho ou medo, ele cria uma ponte mental, que permite o acesso do obsessor. A espiritualidade ajuda através de intuições, mas não pode forçar uma proteção se nós mesmos abrimos a porta, por afinidade vibratória. Outro motivo é, pelo objetivo pedagógico, a obsessão como prova. Kardec ensina que as obsessões podem servir como provações que despertam o encarnado para a realidade espiritual. Frequentemente, é através da pressão do inimigo desencarnado que o indivíduo busca a reforma íntima, aprende a orar com fervor e exercita o verdadeiro perdão cristão. Outro motivo é, por causa da missão do encarnado como educador. O Espiritismo revela que o encarnado também tem o papel de ajudar o perseguidor. Ao retribuir o mal com o bem e manter uma conduta reta, o encarnado retira do desencarnado os pretextos para a vingança, podendo até transformá-lo em um amigo futuro. Proibir o contato impediria essa oportunidade de cura mútua. Em suma, a espiritualidade ampara, mas não isola o espírito das consequências de seu passado, pois é no enfrentamento dessas dificuldades que ocorre a evolução. O capítulo conta com comunicações de diversos espíritos que reforçam a necessidade de substituir o ponto de honra mundano pela humildade cristã. Eles ensinam que o mal é um estado passageiro de ignorância e que todos os seres estão destinados à perfeição.